Olá, aqui é a Helga, trazendo o terceiro capítulo da saga dos Rothschild. Estamos no ano de 1811. Antes de começar, recordemos o nascimento da família. Vimos pelos capítulos 1º e 2º que em 1744 nasceu Mayer Amschel Rothschild, o patriarca dessa família. Teve 5 filhos homens. O primeiro chamou-se Amschel. Nasceu em 1773. O segundo chamou-se Salomon, que nasceu um ano depois, em 1774. 3 anos mais, nasce o filho terceiro, ao qual se coloca o nome de Nathan, 1777. Em 1788, 11 anos depois, nasceu seu quarto filho, que recebeu o nome de Carlos. E por fim, o último, filho homem, recebeu o nome de James e nasceu em 1792. Então nós temos aí, entre o filho mais velho, Amschel, e o filho mais jovem, James, 19 anos de diferença. Entre eles, o segundo, Salomon, o terceiro, Nathan e o quarto, Carl. Amschel, Salomon, Nathan, Carl e James. Faço esse recordatório porque são tantos nomes que a gente pode confundir-se. E, naturalmente, cada uma dessas pessoas teve um papel importante e diferente. Comecemos então esse terceiro capítulo. 1811. A Carta Constitutiva do Banco dos Rothschild dos Estados Unidos perde a validade e o Congresso vota contra sua renovação. Nathan, o terceiro filho, Nathan Mayer Rothschild, ameaça. Ou a renovação da Carta Constitutiva é garantida, ou os Estados Unidos vão descobrir que estão envolvidos em uma guerra altamente desastrosa. A carta não foi renovada, o que fez com que Nathan Mayer Rothschild emitisse outra ameaça, dizendo: ensinem a esses americanos uma lição. Tragam-nos de volta à condição de colônia. 1812. Apoiados pelo dinheiro dos Rothschild e pelas ordens de Nathan Mayer Rothschild, os ingleses declararam guerra aos Estados Unidos. Com essa guerra, Rothschild pretendeu aumentar a dívida daquele país, de forma a que se rendessem à família Rothschild, autorizando a renovação da Carta Constitutiva para que Rothschild fosse o proprietário do Banco dos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, 1812, morre o patriarca Mayer Amschel Rothschild. Em seu testamento, deixou especificadas as regras a seguir por toda a família. Basicamente, 5. Primeiro, as posições-chave no negócio da família só podem ser ocupadas por membros da família. Segundo, só membros da família do sexo masculino são autorizados a participar do negócio, onde foi incluído o 6º filho bastardo secreto. Não se pode esquecer que Mayer Amschel Rothschild também teve 5 filhas. Portanto, a expansão da dinastia sionista dos Rothschild, sem esse nome Rothschild no sobrenome, é muito grande, e os judeus, não se deve esquecer, definem a descendência mista de uma mãe judia como exclusivamente judaica. Terceiro, os primos de 1º e 2º grau teriam que casar-se entre si para preservar a fortuna da família. Dos 18 casamentos dos netos de Mayer Amschel Rothschild, o patriarca, 16 foram entre primos de 1º grau, uma prática conhecida atualmente como consanguinidade. Quarto, nenhuma ação legal deveria ser tomada em relação ao valor da herança. E quinto, por último, o filho mais velho do filho mais velho ocupa o lugar de chefe da família. Essa condição só poderia ser revogada
se a maioria da família se pusesse de acordo. Nathan Mayer Rothschild, o terceiro filho do patriarca, foi eleito chefe da família após a morte de seu pai, Mayer Amschel Rothschild. Então já vemos aqui que aquela quinta condição que dizia que o filho mais velho do filho mais velho ocupa o lugar de chefe da família, condição essa que poderia ser revogada se a maioria da família estivesse de acordo. Então podemos imaginar que a família esteve de acordo em que houvesse uma exceção a essa regra fixada pelo pai. E acabou sendo Nathan, o terceiro filho, e não Amschel, o primeiro, eleito chefe da família. Então, Nathan Mayer Rothschild foi eleito chefe da família após a morte do seu pai. Jacob, o último filho mais novo, que também em inglês se chama James, vai para Paris e monta o banco Rothschild Frères, irmãos Rothschild. Naquele mesmo ano da morte do patriarca, nasce Nathaniel Rothschild, filho do genro de Jacob, ou James Mayer Rothschild. Quer dizer, naquele ano, 1813, nasce o neto do filho mais jovem do patriarca. 1814. Para saber-se o que aconteceu com os 3 milhões de dólares que o príncipe Guilherme IX de Hesse-Hanau tinha confiado a Mayer Amschel Rothschild por questões de segurança, passo a transcrever o que está escrito na Enciclopédia Judaica, edição 1905, volume 10, 494. Abre aspas. Segundo a lenda, esse dinheiro esteve escondido em barris de vinho e escapou às buscas dos soldados de Napoleão quando entraram em Frankfurt. Os barris foram restaurados em 1814, mantendo intacto seu conteúdo, quando o eleito príncipe Guilherme IX de Hesse-Hanau retornou ao eleitorado, isto é, à Alemanha. Os fatos são pouco românticos, mas eficientes. Fecha aspas. Essa última linha indica que o dinheiro nunca foi devolvido por Rothschild ao príncipe William IX de Hesse-Hanau. Mas pode-se ler na enciclopédia. Abre aspas. Nathan Mayer Rothschild investiu os 3 milhões de dólares em ouro da Companhia das Índias Orientais, sabendo que poderia ser necessário para a campanha da Península de Wellington. Fecha aspas. Com o dinheiro roubado, Nathan lucra nos seguintes negócios. 1. Venda do jornal de Wellington, que comprou a 50 centavos de dólar. 2. Venda de ouro a Wellington. 3. Na sua recompra. 4. Encaminhar ouro para Portugal. 1815. Os 5 irmãos Rothschild trabalham para fornecer ouro ao exército de Wellington, através de Nathan, que estava na Inglaterra, e ao exército de Napoleão, através de Jacob, que estava na França. E assim dão início à sua política de financiamento de 2 lados nas guerras. Os Rothschild amam guerras porque são enormes geradoras de dívida livre de risco. Assim é porque elas são garantidas pelos próprios governos dos países, mais propriamente pelos esforços da população desses países. E não importa quem perde a guerra, porque os empréstimos são dados sob a garantia de que o vencedor honrará as dívidas dos vencidos. Embora os Rothschild financiassem os 2 lados nesta guerra, usaram também os bancos espalhados por toda a Europa e estabeleceram uma rede inigualável de serviço postal, de rotas secretas e de serviços de entrega rápidos. Fazia parte desse serviço postal a abertura da correspondência nos próprios correios, e seus detalhes eram entregues aos Rothschild. Dessa forma, estavam sempre um passo à frente em relação aos acontecimentos atuais da guerra. Além disso, esses mensageiros de Rothschild eram os únicos comerciantes autorizados a passar pelos bloqueios inglês e francês. Foram eles que mantiveram Nathan Mayer Rothschild sempre atualizado sobre o andamento da guerra. Lembremos, Nathan Mayer Rothschild era o chefe de família, uma vez morto seu pai, por eleição da família toda, acolhendo-se àquela exceção que o pai patriarca tinha deixado no testamento. Se todos estivessem de acordo em que não fosse o primeiro filho o chefe de família,
Então poderia ser eleito outro filho e foi eleito Nathan. Então Nathan era agora o patriarca. Não esquecer esse detalhe. Voltando um pouco aqui. Além disso, esses mensageiros de Rothschild eram os únicos comerciantes autorizados a passar pelos bloqueios inglês e francês. Foram eles que mantiveram Nathan Mayer Rothschild sempre atualizado sobre o andamento da guerra. Este conhecimento permitiu-lhe comprar e vender a partir da sua posição na bolsa de valores. Um dos mensageiros de Rothschild era um homem chamado Rothworth. Quando a Batalha de Waterloo foi ganha pelos britânicos, Rothworth partiu de imediato e foi capaz de entregar a notícia a Nathan Mayer Rothschild 24 horas antes do mensageiro de Wellington. Nessa altura, os títulos britânicos eram chamados cônsules e foram negociados na Bolsa de Ações. Nathan Mayer Rothschild instruiu todos os seus trabalhadores para começarem a vender os cônsules, isto é, os títulos britânicos. Na Bolsa, esse movimento foi visto pelos outros comerciantes como um indicador de que os britânicos tinham perdido a guerra, o que desencadeou que começassem a vender freneticamente os títulos britânicos, ou chamados cônsules. Os cônsules despencaram em valor, e foi aí que Nathan Mayer Rothschild discretamente instruiu seus trabalhadores para comprarem todos os cônsules que pudessem. Quando chegaram as notícias de que, afinal, os britânicos tinham ganho e não perdido a guerra, os cônsules subiram para um nível ainda maior do que antes da guerra, deixando Nathan Mayer Rothschild com um retorno do seu investimento de cerca de 20 para 1. Com esta ação, a família Rothschild ganhou o controle total da economia britânica, a qual, com a derrota de Napoleão, passou a ser o centro financeiro do mundo e forçou a Inglaterra a configurar um novo Banco da Inglaterra, agora controlado por Nathan Mayer Rothschild. Curiosamente, 100 anos mais tarde, correu no New York Times uma história que afirmava que o neto de Nathan Mayer Rothschild tinha tentado obter uma ordem judicial para suprimir a publicação de um livro que relatava esses acontecimentos. A família Rothschild alegou que a história era falsa e caluniosa, mas o tribunal negou-lhes o pedido e ainda ordenou que a família pagasse todas as despesas judiciais. Mas vamos de novo até 1815, ano em que Nathan Mayer Rothschild faz esse famoso discurso. Abre aspas. Não me importo que fantoches seja colocado no trono da Inglaterra e que governe o império em que o sol nunca se põe. O homem que controla a oferta monetária britânica controla o Império Britânico e sou eu quem controla esse fornecimento. Fecha aspas. Os Rothschilds também utilizaram o controle do Banco da Inglaterra para substituir o método de transporte do ouro de país em país. Passaram a usar seus bancos espalhados por toda a Europa e estabeleceram um sistema de débitos e créditos em papel, o sistema bancário de hoje. Até o final deste século, decorre o período de tempo conhecido como Age of the Rothschild, a Era dos Rothschild, e estima-se que a família controlou metade da riqueza do mundo. E assim termina o terceiro capítulo dessa história dos Rothschild. Até o próximo capítulo.